Bom, a questão número 3, ela, né, verifica da seguinte forma. Ela pede: verifique que as bissetrizes de dois ângulos opostos pelo vértice são semirretas opostas. Bom, vamos tentar primeiro ilustrar o que está solicitando o exercício, para depois a gente, né, verificar se isso é verdade. Então, ele fala o seguinte, que eu tenho dois ângulos opostos por um vértice. Então, eu tenho um vértice aqui, certo? Vou chamar de vértice O. E ele fala que eu tenho dois ângulos opostos por esse vértice. Tá ok? Então, ele fala que eu tenho aqui... Vamos passar uma reta aqui. E outra reta aqui. Então, ele está falando que existe um ângulo aqui, certo? E outro ângulo aqui. Ou seja, são ângulos opostos pelo vértice O. Tá? Aí, ele está falando que as bissetrizes desses ângulos opostos... Então, o que é a bissetriz desse ângulo? A bissetriz, ela vai dividir o ângulo, né, em dois ângulos congruentes. Então, essa medida é igual a essa medida. E aqui a bissetriz, ela vai dividir o ângulo em dois ângulos congruentes, né? Então, essa medida vai ser igual a essa medida. Certo? Bom, o que nós queremos verificar aqui é o seguinte: será que, vamos chamar isso aqui, vamos dar nome, né? Vamos chamar isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C, isso aqui de D, aqui eu vou chamar de X e aqui de Y. Ele está me perguntando se as semirretas opostas, quais são as semirretas opostas pelo ângulo aqui, né? Os dois ângulos opostos pelo vértice. Então, uma semirreta é a OX, então eu tenho uma semirreta OX, e tem outra semirreta que é a OY, né? Então, elas são opostas pelo vértice O. Bom, semirretas opostas ocorrem quando X, né, no caso aqui, e Y estão entre O. Se X e Y estiver entre O, então são semirretas opostas pelo vértice O. Tá? Pela figura a gente, né, já percebe que isso ocorre, mas vamos verificar se realmente isso ocorre, né? Bom, então, o que a gente tem aqui como hipótese? Temos como hipótese que o ângulo AOB ele é congruente ao ângulo COD. Por quê? Porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, certo? Pela definição que existe, pelo resultado, fala que eles são congruentes, ou seja, de mesma medida. Tá bom. E ele fala mais ainda para mim o seguinte, que OX e OY são bissetrizes, né? Ele está falando que esses ângulos aqui opostos pelo vértice são cortados por duas bissetrizes. Tá ok? Então, esse aqui é cortado por essa bissetriz e esse aqui é cortado por essa outra bissetriz. E aí, o que a gente quer verificar é se essas bissetrizes aqui são semirretas opostas. Será que são? Bom, então vamos lá. A partir dessas informações que a gente tem aqui, vamos chamar isso aqui de A, a medida desse ângulo aqui de A, certo? A medida desse ângulo aqui de C e a medida desse ângulo aqui de B. Tá ok? E aí, né, como esse tamanho aqui é A, e esse ângulo foi dividido pela bissetriz, isso aqui também vale A, certo? Aqui, como esse ângulo aqui foi dividido pela bissetriz, então esse tamanho aqui também vale B. Tá ok? E aqui, como é um ângulo oposto pelo vértice, esse ângulo aqui, essa outra parte aqui de cima também vale C. Certo? A partir disso aí, o que é que a gente tem, então, dessa construção? A partir dessa construção, a gente tem que o ângulo entre OX, entre a bissetriz OX e OY, né, ou as semirretas OX e OY, é que ângulo? É o ângulo A mais B mais C. Certo? Então, o ângulo que está aqui entre essa semirreta
OY e essa semirreta OX, é esse ângulo aqui formado pela soma do A mais o C mais o B, ou seja, A mais B mais C. Tá ok? Para elas serem semirretas opostas, esse ângulo tem que ser de 180 graus. Por quê? Porque ele sendo de 180 graus significa que é um ângulo raso, né? Um ângulo aí de meia volta. E aí, o ponto O ele está entre o ponto Y e entre o ponto X. Ou seja, caracterizando semirretas opostas. Tá ok? Bom, o que a gente sabe aqui a respeito dessa figura? Observando essa figura aqui, o que a gente tem é o seguinte. A gente tem que 2A, certo? Que são os ângulos. Vamos somar os ângulos delas. Mais 2B mais 2C é igual a 360 graus. Certo? Isso aí é a informação que nós temos. E aí, a gente pode separar isso aí em A mais B mais C, certo? Mais A mais B mais C. Em duas partes, 180 mais 180. E aí, por associação, nós chegamos que, né, A mais B mais C é 180 graus, certo? Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui. Então, 360 tem que ser dividido igualmente, certo? Bom, como ABC é 180 graus, né, concluímos que o ângulo aqui é de 180 e aí o O está entre X e Y, ou seja, essa semirreta OY é oposta à semirreta OX.